Atenção! A partir de agora, no ar, Hora da Fofoca, com Jean Narras e Jorge Barbosa, aqui na Web Rádio ABC. Baixe o aplicativo grátis no seu celular. Hora da Fofoca. No ar, aquele momento que você mais aguarda, aquele momento que você mais espera, o seu, o meu, o nosso. Hora da Fritura com Não pode falar Janarras. fora da fritura, Janarras, hora da não vem com fritura, graça, pô. não perguntei sua opinião. Janarras batata frita, tá me irritando já essa hora. Dona Marocas. Aí agora, frango frito na air fryer, que é menos gordura e o frango é mais Ninguém fit. quer saber como é que é feito, se é feito no forno. A gente falou da fritura pra gente ter uma referência. Ai, garoto chato, chato. No Deixa eu fitness. ver, Jorge Barbosa. Jorge Barbosa vai ser nuggets. Que a gente frita, né? E Júlia Menta, limão frito. Você frita limão. Não sei, mas eu inventei agora. Ah, Como você é podia falar uma coisa sem graça, tipo assim, uma coisa frita sem graça. Ai, chuchu. você frita chuchu? Não sei, você Você falou uma sabe que, coisa você sem sabe graça. que aquele ex-marido da Eliana, que casou com outra, que eu não sei se está na Rede TV, que eu esqueci o nome dele, o Bento culinarista lá, o Guedes. chefe. Isso, ele ensina uma receita, há muito tempo atrás ele ensinou uma receita, que você fritava alface. Tá bom, né? Cada um frita aquilo que quer e tá tudo certo, né? É verdade. Como dizia Silvio Santos, cada um põe a tomba onde quer. É verdade. Muito bem, muito bem. É claro que é hora da fofoca, menina. Vamos confundir aí nossos ouvintes aí que nos acompanham toda semana. Lembrando que a Hora da Fofoca é um programa transmitido, quase um podcast, pode-se dizer que é um podcast, né? Uma mistura aí de uma linguagem de rádio, transmitido aí semanalmente e tem um alcance mundial aí por conta da internet. E quem quiser anunciar conosco, faz como, Julia Menta? Vulgo Jumenta. Faz 3 Ave Maria, 4 Pai Nosso para Santo Ave Antônio. E acende uma vela para São Jorge. Não, Não, gente, é assim, tem é só mandar um graça. e-mail pra gente no hdefofoca@gmail.com. Faltou os 3 pulinhos do Som Longuinho. Palhaço. Não, então, é muito fácil anunciar com a gente, às vezes você acha que é muito caro e às vezes é uma coisa que compensa porque o nosso programa tem um alcance mundial. Mas vamos de notícias, certo, Jorge Barbosa? Certo, fazer anúncio com a gente custa menos que um fígado. Eu não sei quanto está sendo o preço do fígado, mas vamos lá, vai. Ah, eu também não sei não, né, porque na verdade eu nem como fígado, gente, desculpa. Menino, Essa você sabe parte que depois que eu tive problema de pedra no rim, eu não como mais fígado também não, viu? Porque diz que quem tem problema de pedra no rim não pode comer fígado. a minha mãe tem problema renal, ela não pode comer nada desse que a gente chama de fígado, coração, que eles são, eu não sei por quê, que a gente chama, quer dizer, eu conheço isso como vísceras, né? Quando a gente fala de frango, né? Seria as vísceras, coisa e tal, né? Fígado, moela, não pode comer nada disso, né? Come, mas com muita restrição, né? Não sei também te dizer. É que o fígado, já sabe por quê? Agora foi a gente falando assim, pensando, né, um pouquinho, o fígado ele é rico em ferro. E normalmente, né, Jean, a gente tem que lembrar disso. A pessoa que ela tem problema renal, ela tende a ter anemia, mas ela não consegue absorver o ferro por esses alimentos, né? Deve ter mais. E deve ter alguma outra substância que eles acabam liberando, porque assim, quem tem problema renal, né, aqui entre nós, só fazendo um adendo aí, é, tem várias frutas e alimentos que não pode consumir, né? Por exemplo, peixe, atum e sardinha nem pensar, porque eles são ricos em potássio, em cálcio, então não pode consumir, né? E assim vai, né? Vamos Muito fazer fofoca? Vamos fofocar um pouco. Já falamos da vida nossa, chega de falar das nossas vidas. Por favor, chama aí, Gilementa. Vou pedir pra você ficar. Tchurururu. Vou pedir pra você, meu, porque eu te amo, eu te quero bem. Nem sei porque canta isso, é Estênio Garcia. Eita, o bicho tá pegando pro lado do Estênio Garcia.
porque ele entrou na justiça aí para falar que estava sendo abandonado pelas filhas. Lembrando que ele foi mandado embora da Globo e nunca mais foi chamado para fazer nada, né? Estênio Garcia conquista a primeira vitória em disputa de patrimônio com filhas. Quem traz essa notícia é o site Notícias da TV do Daniel Castro. Estênio Garcia conquistou sua primeira vitória na disputa com as duas filhas, Cássia e Gaia, pelo controle de um apartamento em Ipanema, na zona sul do Rio de Janeiro. O Tribunal de Justiça determinou que a ex-mulher do ator, de 94 anos, terá que depositar em juízo o valor mensal de R$ 5.000 a ele pelo aluguel do imóvel. O apartamento, localizado em uma área nobre do Rio de Janeiro, é pivô de uma briga judicial entre o artista e sua ex-mulher, Clarice Piovesan, e as duas filhas do casal. O veterano doou o patrimônio para as herdeiras quando elas ainda eram menores de idade, mas reservou o direito do usufruto vitalício. Todavia, em 2019, Clarice passou a morar no imóvel, que levou Estênio Garcia a recorrer à justiça. Em 2025, para reaver o bem, o ator ainda cobrou uma indenização de 200 mil. Em entrevista no início de abril, o veterano declarou que está passando por dificuldades financeiras, o que teria motivado o processo pelo apartamento. Estênio Garcia afirmou sobreviver somente com uma aposentadoria pouco mais de 7 mil e com o auxílio dos familiares de sua atual mulher, Mari Saad. A aposentadoria não é nada, praticamente a minha profissão não rende muito, desabafou ele em entrevista no Domingo Espetacular. Agora, vamos lá, vamos combinar. R$ 7.000 não é nada. Tem gente que vive com menos. Eu entendo que ele tenha uma certa Peraí, idade. já narras, volta para quanto é que é a aposentadoria dele? R$ 7.000. Nossa, filho, se eu ganhasse isso, eu tava rica. Então, é que talvez isso é importante comentar. É importante comentar que ele tem 94 anos e é importante comentar que as pessoas têm um padrão de vida. E aí a pessoa está acostumada a gastar um dinheiro, dinheiro, dinheiro. Chega um determinado momento que ela não tem mais, não está tendo mais trabalho, está tendo mais procura, e aí ela quer manter o padrão de vida. Agora, R$ 7.000 não é pouco dinheiro, não, hein? Nesse ponto eu já tenho que concordar com você. Depende do padrão de vida que a pessoa tem, realmente R$ 7.000 é muito pouco. Eu nem sei quanto o Estênio Garcia ganhava fazendo novelas, séries, né? Mas R$ 7.000 é que assim, a gente também tem que lembrar assim, tem que ver aonde ele mora, né? Porque a gente sabe que como acontece aqui em São Paulo, né, Jean? Acontece também lá no Rio. Então, se você está numa área mais nobre, né, tipo, sei lá, Copacabana, o custo de vida é altíssimo, mas se você vai para o Meier, por exemplo, que é um bairro mais popular, o valor é outro, né? Então, é o que acontece aqui em São Paulo, né? Quando a gente pensa de quem mora no Morumbi, você tem um custo de vida muito alto, né, Jean? E se a pessoa mora em bairros mais populares, né? Por exemplo, no Centro Velho, né? Tipo Augusta, na Luz, coisa e tal, você tem um custo de vida, né? Quanto mais você tá, por exemplo, na área comercial, vamos falar no lugar, no Point, né, já você vai ter um custo X, né? É que nem aqui no ABC, né, Gê? Vamos fazer um comentário aqui. A gente em Santo André, depende do bairro que você tá, é mais caro. Se você vai para São Caetano, isso daí triplica, né? São Caetano, por exemplo, é uma cidade pequena, mas ela tem muitos bairros caros, não é, Jean? Mas é importante também comentar o seguinte, que assim, em parte ele não está de todo errado, não sei qual está sendo o rolo, né? Mas se ele doou o apartamento em usufruto, e é natural que se a ex-esposa dele está morando no apartamento, ele tem que pagar aluguel, né? Porque é usufruto, acredita-se que ainda pertence às filhas. Usufruto é só quando eles chegarem a faltar. Então, de todo, ele não está errado. Agora, o Estênio Garcia, na verdade, a ideia que eu tenho dele é que a atual mulher dele, eu acho que ele perdeu meio que juízo, viu? A mulher dele é meio. Como é que eu posso dizer? Como é que eu posso dizer sem parecer ofensivo? Meio sem juízo? Eu acho que sem juízo já é a forma mais elegante da gente falar. Você está expressando negócio e não está sendo ofensivo. É verdade, porque se você falar algum animal, alguma outra coisa, começa a agredir.
a pessoa, né? A pessoa pode se sentir ofendidinha, ou como diz atualmente, pode ficar mimizenta, começar a ter É, mimimi. e isso se o Ibama não vier nos processar por ofender a honra do animal. Mas continuando, então é isso. Vamos aguardar aí. Eu sei que ele está numa disputa judicial, que ele diz que ele precisa de ajuda das Deixa eu filhas. fazer uma pergunta meia boba, porque assim, eu tenho que fazer, né, gente? Tá numa disputa judicial, não tem custo isso? Não tem que pagar advogado? Isso é de graça mesmo? Eu acho que tem, eu acho que depende. Depende de quem ganha a causa. Dependendo de quem ganha a causa, acho que quem perde tem que pagar tudo. Eu acho que é isso, tá? Não tenho certeza. Ah, então tá bom, só para a gente teria que consultar a nossa área jurídica, né? É. Bem, Ô, dona Marocas, a senhora tiraria a Cirilo para o Estênio Garcia? nunca. Nossa, como ela é seletiva. Próximo assunto da pauta. Eu não conheço nenhuma música desse rapaz. Ah, vamos no clássico, né? Que a gente, esse ano a gente não cantou o clássico, né? Vamos brincar de índio, desce mocinho pra mim cantar. Não era essa música, desculpa. Como é que é a música? Porque todo dia era dia de índio. Todo dia era dia de índio, mas todo dia era dia de índio. Mas agora o índio só tem o dia 19 de abril. Que todo dia era dia de índio. Vamos falar de Xamã. De jagunço a contraventor, de militar criminoso a chefe de comunidade. Quem acompanha Xamã na ficção se acostuma a vê-lo carregar armas, proferir ameaças e morrer de forma trágica. Agora o caminho inverte. O ator e cantor aceita um convite que destoa de tudo o que fez até aqui na teledramaturgia, uma série de comédia produzida pela Netflix. As gravações do novo projeto começam assim que ele se desligar de Três Graças. Ainda não há detalhes públicos sobre o formato ou o elenco completo da série, mas o gênero já marca a ruptura pela primeira vez. Xamã terá de provocar riso em vez de tensão. A notícia vem do site planetatv.cliquegrátis.com.br, dia 6 de maio. Boa, muito bem, muito bem. Então, vamos ver aí. Eu acho que tá provando aí que é provar que ele tem um jogo de cintura, que ele é eclético. Eu acho que tem tudo para dar certo, não? Ah, não sei, já. Eu acho que assim, quando você vem de um caminho muito drama, coisa e tal, você migrar para o humor, tem um detalhezinho muito sórdido em tudo isso que a gente está falando. Por mais que seja gravado, tem que ver se o artista tem timer, né? Porque a gente sempre comenta isso, né, Jean? Quer dizer, eu, pelo menos, quando eu fiz teatro, o pessoal sempre falava sobre isso, sempre falava sobre isso. Às vezes o cara fazer drama é mais fácil do que fazer comédia, né? Porque é duro você estar rindo quando você está num momento triste, numa situação complicada. E o timer não é todo mundo que tem timer para comédia. Claro que ele pode desenvolver isso, mas não sei, gente, não sei, Eu né? acho que vai de testar. Ele vai fazer um teste. Se não for bem, não é nada que vai abalar a carreira dele. Ele volta para a rota principal dele, né? Para zona de conforto. Mas eu acho que tudo vai da pessoa se desafiar. Eu acho que tudo é válido, sabia? Porque, por exemplo, o Jim Kelly, ele fez drama, foi bom, mas era estranho. Então, porque a gente está acostumado a ver ele fazer comédia, né? Outra pessoa que a gente sabe que tem um timing muito bom para comédia, né? Que não foi pouco aproveitada, né? É a Carminha, né? Desculpa, a Diana Esteves, né? Então, mas a Adriana Esteves, eu gosto dela como atriz, mas eu acho que às vezes ela fica muito estereotipada na Carminha, sabe? Às vezes eu vejo alguns outros personagens, ela vivendo outros personagens, eu vejo a Carminha, não vejo os outros personagens. Então, não sei, acho que ela precisava rever algumas situações aí. Na verdade, gente, não é todo mundo que tem versatilidade, né? Tem que falar isso. Que consegue ser camaleão, né? Que consegue não só mudar o visual, né? Porque ser camaleão, gente, assim, qualquer um pode mudar o visual, né? A gente tem um caso muito clássico disso, que era
o Carmo Della Vecchia, né? Que, meu, assim, pra quem a gente já viu os personagens dele, meu, a gente já viu ele loiríssimo, a gente já viu ele de cabelo longo, cabelo curto, sei lá, né? Quando eu penso assim na carreira dele, a gente já vê ele com vários visuais, né? E então isso é ser camaleão. Agora, nem sempre a pessoa muda o visual e consegue trazer essa verdade, né, Jean? Ah, com certeza, né? Mas a gente tem que aguardar para ver se nos próximos capítulos se ele vai conseguir, se ele não vai. Vamos esperar para ver, né? A gente acredita assim que é que assim, você vem de tramas muito pesadas, né? Então é mais fácil você segurar. E o humor, ele, né? Vamos ver, né? Vamos ver, né, Jean? Não vamos, como que fala? Não vamos colocar o carro na frente dos bois, né? Pode ser que dê muito certo, como pode dar muito ruim, né? Ah, um exemplo de uma pessoa que tem time para comédia, mas, por exemplo, não sei se você assistiu, né, Jean? A Toga que te pariu, né? Meu, o Rodrigo Santana ali não virou, entendeu? O elenco também, né, não era aquele elenco, não deu, entendeu? E é uma pessoa que tem time para comédia, né? É, mas acho que talvez o que prejudicou um pouco são os atores que foram chamados. Não deu a liga, né? Eu acho, viu? É, pode ser, né? Que é aquilo que a gente está falando, que às vezes não é só o artista, né? Você tem um elenco do lado, né? A gente vê muito essa confusão quando você junta muitas estrelas, né? Muitos nomes famosos, né? Às vezes não rola, né? Com certeza. Vamos para o próximo assunto, se ninguém tiver nada para comentar? É, vamos lá, Ai, a bruxa vem aí. E não vem sozinha, vem da base do saci. Pula, 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 numa pera só. Vem soltando brasa no cachimbo da vovó. A casa do patrão. Eita, Casa do Patrão. E eu já sabia que ia acontecer isso, viu? Segundo o site Notícias da TV, na sua primeira semana aí já perdeu 36%. Aliás, desculpa, segundo o site na telinha, 36% do Ibope desde a estreia. A atração vem colecionando derrotas para o SBT. O reality da Record, em parceria com o Disney Plus, a Casa do Patrão, vem amargando consecutivas derrotas. Na telinha, através de fontes do mercado, aponta que a edição da última terça-feira que passou, agora dia 5, alcançou a marca de 3 pontos de média na Grande São Paulo. O índice é 36% menor em relação à estreia da capital. E aí o que acontece? É, a alta cúpula da Record já acendeu aí um alarme, né? Porque cair 36% de audiência. E o Jorge comentou uma situação muito pertinente, que eu acho que daqui a pouco vou passar a palavra para ele, que é verdade. A casa do patrão é mais do mesmo, não tem aquele tchan, ou vai ter um negócio diferente. Não vejo coisas diferentes, né, Jorge? Eu acredito que assim, a casa do patrão, né, eu penso da seguinte forma: se você tem assim, é uma casa onde você tem um líder, né? Não sei como é que deve ser o patrão nessa versão, né? Bem, uma pessoa que toma as decisões, então ele vai dividir os grupos, as tarefas, e acaba ficando mais um mês, porque assim, o interessante seria ter dinâmicas que remetesse, por exemplo, ao Silvio Santos, ou de repente, né, a grande sacada, né, Jean, ter dinâmicas que né, como você, né, como surgem as ideias na nossa cabeça, como o negócio brilha, né? Que de repente o Boninho não teve essa ideia. Ter dinâmicas, jogos, tarefas que remetam à programação da Record, né? A gente pode falar, por exemplo, gente, a Record hoje é um grande point, né, das novelas bíblicas. É, meu, dá para fazer quests sobre as novelas bíblicas que teve já na Record, né, para ver o conhecimento dos participantes, ou de repente dinâmicas que remetam isso, né? E não precisa ser necessariamente coisas que foram feitas, por exemplo, no Big Brother, numa fazenda, né? Você não precisa fazer uma referência direta, né, João? Eu acho que o que é assim, quando eu penso num reality hoje, né, Jean, para ele até o público, ele tem que ter essa coisa, né? Tem que ter humor, tem que ter tudo isso. E às vezes, quando você tem uma pessoa que fica decidindo o que vai fazer, quem vai para fazer prova, quem não vai fazer, não sei o que, lá, acaba caindo na mesmice, né, Jean?
entendeu? Sendo que hoje, se a gente parar para pensar, nos Extreme você tem trocentos mil realities, né? Ah, sim. A questão dos extremes vindo para o mercado aqui brasileiro, abriu um leque de possibilidades. Então, hoje, eu não digo, por exemplo, que a TV vai acabar. Eu não acho que vai acontecer isso. Mas, por exemplo, a tendência é diminuir essas estruturas que a gente tem na TV e forçar aí a questão das plataformas streams. Concordo com você. Porque na verdade, assim, Jean, para quem gosta de reality, você tem muitos temas diferentes, né? É, claro, Jean, que tem algumas coisas que a gente tem que falar, que assim, eu sempre penso assim, né? Não sei se vocês concordam comigo, depois vocês passem a visão de vocês. Mas, por exemplo, algumas coisas hoje, já, elas se tornaram meio que óbvias, não é óbvias, vamos falar assim. Normais. Então, por exemplo, MasterChef, eu não consigo ver o MasterChef fora da Band, né? Mudou um dos jurados, não sei quem está apresentando agora, mas essa estrutura ela é consagrada, sai ano entra ano, eh, tirando a versão que não deu certo na época da pandemia, é claro, né? Porque a pandemia foi um divisor de águas, fez muita coisa mudar, muita coisa dar certo, dar ruim, né? Mas, por exemplo, então, eu não consigo, né? Ver, por exemplo, o MasterChef fora da Band, tá? Um reality que eu gostava muito, mas a gente viu que não deu certo com outro apresentador, por exemplo, foi o Aprendiz, né? O Roberto Justus, a equipe dele, né, tinha como é que eu posso dizer para vocês? Uma infraestrutura muito boa. Mas quando você pega o João Dória, ele não tem a mesma infraestrutura, né? Faz muito, então se perdeu o programa, né? Big Brother, eu não consigo ver o Big Brother hoje fora da Globo, né? É, é, Então, é aquilo que eu falo. Então, tem coisas assim que você pode mudar o apresentador, sim, entendeu? A mudança ela é perigosíssima. Pode dar tudo muito certo, como pode dar muito ruim. E o cara se consagrar, criar uma marca nova com isso, não é todo mundo que consegue. É o caso, por exemplo, né, Jean, quando a gente pensa, por exemplo, no Show do Milhão, né? então, na Show do verdade, Milhão, a gente teve o Sérgio Portiolli que ele começou a apresentar, como fala, escorregando, né? Até que ele achou o modo dele. E se você vê o Show do Milhão hoje com Patrícia Bravanel, é totalmente diferente, né? E é legal, né? Entendeu? Então, né? Meu ponto de vista, tá? Claro, gente, vamos deixar uma coisa bem clara. Silvio Santos é Silvio Santos. Ninguém vai substituir o Santos. É uma pessoa que é não vai ter outro mesmo. difícil, muito difícil. Mas, você vê coisas que ele apresentou, né, teve outros apresentadores que rolou, entendeu. Então, é aquilo que a gente fala, né, então, é como a gente está falando, sabe o que a gente está falando, na verdade, já é uma coisa que a gente já vem falando lá atrás, que o SBT está resgatando isso, essa questão de DNA. Tem coisas que é muito DNA do SBT, entendeu. Eles estão O The resgatando e ao mesmo tempo tentando reinventar a imagem com a questão do jornalismo popular, né? Então, assim, são dois caminhos. Na verdade, eles ainda não se acharam. A verdade é que o Silvio Santos ainda é uma figura extremamente forte no SBT. Quando você fala de SBT, você lembra de Silvio Santos. E é isso. O que, que vai ser? Vamos aguardar para ver. E eles não estão de todo errado de recuperar o DNA do SBT e ao mesmo tempo saber se reinventar, né? Então tá certo. Olha, gente, é aquilo que vocês estão falando. Eu acho que o Jorginho ia falar e a gente não deu tempo ainda de falar, mas seria, por exemplo, o único dos programas que a gente viu fora, de um canal que ele tinha se consagrado, apesar que o modelo estava muito desgastado, né? Por exemplo, o The Voice. O The Voice no SBT foi um grande sucesso, né? Então, porque é difícil isso você mudar o programa, né, para um canal e ele continuar, com o mesmo gás, coisa e tal, né. Eu acho que outro exemplo disso que também foi para SBT, não está tendo mais, né, Jean, mas ele começou na Record, foi o Ídolos, ou foi na SBT e foi para Record? Eu acho que tá começou no SBT e foi para Record. Mas beleza, vamos aguardar para ver o que, que vem por aí. Vamos para o próximo assunto, se ninguém tiver nada para comentar.
Então vamos lá. Eu te amo, tã. Eu te amo, tã. A paixão já não adianta mais. Vou ligar dizendo que estou louco de saudade de você. Tá. Eu te amo, tã. Vamos falar de Daniel Rocha. Então vamos lá. Daniel Rocha abriu o jogo sobre seu namoro de 2 anos com Vitória Estrada. Em entrevista, o ator afirmou não limitar em nada a sexualidade da atriz, que é assumidamente bissexual. A Vitória é uma das pessoas com mais representatividade neste tema da bissexualidade e fala muito sobre isso. Não há limite em nada, pelo contrário, quero que ela se expanda mais, declarou a coluna PREM do jornal O Globo. Para o ator, parte da sociedade tenta invisibilizar pessoas bissexuais e tende a rotulá-las, sem respeitar o real interesse afetivo e sexual que elas nutrem por ambos os gêneros. A notícia veio do site noticiatv.uol.com.br do dia 6 de maio. Então, como é o nome do rapaz que está namorando? Daniel Rocha? É o Daniel Rocha. Então, na verdade é o seguinte, é, o importante, o principal é assim, a pessoa está bem. Você não está prejudicando ninguém, não está fazendo mal para ninguém, porque a grande verdade é só uma. Eu gosto muito de usar essa frase, que é assim, o caráter da pessoa não define com quem, não é definido por quem, com quem ela se deita. Isso é o ponto principal. Você não prejudicando ninguém, não fazendo mal para ninguém, respeitando cada um o seu espaço, tá ótimo. O que não pode, por exemplo, é você querer alienar as pessoas. De repente, assim, sabe? Porque você tem que ser heterossexual, porque, ou então você tem que ser uma. Então, assim, cada um tem que seguir aquilo que ele acha que é correto e sem prejudicar ninguém, sem fazer mal para ninguém, e é isso, é o básico. Se cada um seguisse isso, nossa, a vida seria tão diferente, seria tão melhor, não é? Já, eu entendo quando ele fala dessas questões, que é assim, infelizmente, tudo é muito bonito, né? Eu falo assim, é tudo muito bonito quando a gente quebra o debate, né? Vamos falar assim, porque todos temos direitos iguais, né? Como também deveres, né? Eu acho que dessa fala que ele está falando é o seguinte: a gente já viu isso na TV. Hoje não está sendo falado tão abertamente isso, né, Jean? Eu lembro de quando Roberta Close fez uma certa novela chamada Mandacaru, teve ator que não quis beijar ela, não aceitava beijar ela, porque ela era um homem. Então, e Por a que gente isso? Porque, na respeitar, né? verdade, eu não sei hoje como Roberta Close se define, né? Eu lembro que ela deu uma entrevista para o Gugu Liberato alguns anos atrás, quando ele estava na Record TV, e ela falou que ela era hermafrodita, né? Como nós não sabemos a condição física dela, quem lembra de Roberta Close muito nova, ela era uma menina linda, né? Era uma mulher que deixava muita gente muita mulher no sapato, né? Vamos falar assim. Essa é uma das situações que nós temos, né? Que assim, a gente que assiste TV, né, já acompanha, né, há muito tempo. Se a gente para pensar, é assim, eu acho que o que ele quer dizer é assim, mudaram muitas coisas, não é, Chan? Você que está nos ouvindo, eu acredito que você também, né? Dependendo da idade que você tem, por exemplo, se você é um pouco mais nova que eu, com seus 50 e poucos anos, ou se você é mais velha que eu, com seus 70 e poucos anos, A 70 não, você fala a verdade, você larga a mão de ser cara de pau, você tem mais de 80, vai. bem, voltando ao foco da fofoca, né, como diria Jorginho, é assim, gente, a gente já viu a gente vê o que a gente vê o que a gente vê nas novelas, né, Jean? Por exemplo, para ser galã, o cara não pode ser homossexual, Isso é né? verdade. Isso Para é ser galã, o cara também, essa história por ser sincero, Jean, eu não lembro de ouvir falar de algum homem que assumidamente é bissexual que faça galã atualmente, tá? Mas o hétero fazer o gay, como é que a gente fala, caricato, divertidíssimo, ok, não é?
É que nem hoje a gente tem algumas atrizes, né, que são mulher trans, né? Eu acho interessante ter essa questão de você ter mulheres trans interpretando mulheres trans, mas antigamente existia isso já, né? Que nem eu lembro de um personagem muito forte da Cláudia Raia, era a Ramona, acho que era as Filhas da Mãe, que ela fazia que na época não tinha esse nome de mulher trans, né? Ainda, né? É isso? Ou É, era Zazá, uma coisa, eu não lembro o nome da novela, mas não lembro se era Zazá ou se era As Filhas da Mãe, uma coisa assim. A gente tem a Buba, por exemplo, que lançou a carreira da Maria. Ai, meu Deus, como é que chama a atriz? Na primeira versão de Renascer, eu lembro que era Maria Mendonça, mas eu não lembro, tem mais algum nome. Não lembro o nome da atriz, desculpa, tá, gente? Porque é muita informação, né? A primeira Buba. Nessa versão já era uma atriz, já era uma mulher trans, né? Nessa novela que está passando agora do Agnaldo Silva, As Três Graças, por exemplo, você tem a Lauren, eu não lembro o sobrenome dela, que ela é uma atriz trans também. Ela que é atriz trans, desculpa, é uma mulher trans, né? Tá fazendo uma personagem trans. Mas a gente vê assim, há muito tempo que a gente não vê ter mulheres trans, né? A gente vê atrizes que fazem, vira e mexe, faz esse tipo de personagem. Porque assim, agora tá mudando um pouco isso, mas antigamente, quando você pegava esse rótulo, né, Jean, a atriz só fazia aquele tipo de personagem, né? E hoje você tá tendo um pouco mais, aumentando mais esse leque. Mas a gente ainda vê uma certa resistência, entendeu? Do ator, de um ator assumidamente gay, fazer um papel de galã. Você vê que, por exemplo, o Carme de la Vecchia, quando ele assume que ele é gay na pandemia, se não me falha a memória, né? No meio da pandemia, no final da pandemia, ele perdeu muitos contatos, né? Ele não fez mais. Ele fez até uma coisa que a gente acha um crime contra a comunidade, depois você me corrige, porque a sigla é muito grande, né? LGBTQ+, é, aquela novela que ele faz de época, que eu não vou lembrar agora o nome, que que não possa acontecer isso, de repente, dele passar uma vida gay, né? E de repente descobriu amor por uma mulher. Mas vende uma coisa como se fosse uma cura gay, que a gente sabe que não existe, gente, né? Então, é muito duro isso, né, gente? Eu não sei, a gente, no nosso país, a gente sabe que ainda tem um número alto ainda de gente LGBTQIA+, morrendo, né? Porque isso é anunciado, né, Jean? É que nem a questão dos feminicídios também é muito alto. Mas assim, quando eu vejo ele fazer esse comentário, faz eu questionar um pouco assim, qual o padrão desejado de artista para televisão? é por isso que eu acho que, na verdade, como profissional, tinha que chamar eu. Chama eu para ser galã, que eu tô na moda. Eu agora tô num projeto forte aí do 4.3, né? Porque eu cheguei essa semana, atingi o 4.2. Quero chegar no 4.3 gostoso e em forma e sarado, viu? Por isso que chama eu, Globo. Globo, você chama eu, que eu vou quebrar todos os padrões, só vai dar eu. Eu tô muito confusa. Se você é sarado, você não é gostoso. Se você é gostoso, você não é sarado. Ué, por quê? A pessoa pode ser gostoso e sarado? Não, gostoso ele é um gordinho, assim, pegável. Ah, O não. sarado não é gordo. Não, eu tô ficando sarado. Eu tô ficando entre ali o gordinho gostoso e o sarado. Eu tô ali, tá? Tô ali e tô na pista e o negócio tá dando certo. E aí eu vou continuar, viu? Então Dona é isso. Maroca, a A senhora Globo pode quiser me explicar pra chamar, gente? Dona eu tô Maroca, disponível. o Jean tá falando aí, tá animadíssimo com a dieta dele. Dona Marocas, fala pra gente assim, explica pra gente. Dá um exemplo assim de um homem que é gostoso e um homem que é sarado. Ah, isso daí é fácil. Por exemplo, o Harry Kelvin, ele é o homem que é sarado. Ele não é gostoso, ele é sarado, né? Agora, um homem que é gostoso, deixa eu pensar, um homem gostoso.
Porque o cara Ai, não é meu magro, Deus do entendeu, céu. gente? Sarado, normalmente o sarado tá indo mais pro magro, né? É, gente, eu não consigo pensar. Eu acho que eu tô numa fase muito sarados. Por exemplo, como chama o italiano lá? Ele não é gostoso, ele é sarado. Na verdade, ele chega até a ser meio magro, né? É, até magro demais, assim, sarado ele não é, né? Ó, É, por exemplo, Jason Momoa, ele é um sarado, entendeu? Ele não é entendi, gostoso, ele não, entendi. né? O Jô Soares era gostoso ou era sarado? O Jô Soares era inteligente, né, bem? Era inteligente, é outra classe, filho. Ali ele chamar ele de gostoso não é possível. Ele era Ai, meu Deus do inteligentíssimo. céu. Eu Então não tá, sei, né? gente, agora gosto, gente, gosto, porque a gente tem que imaginar assim, é sério isso, né? Quando a gente pensa, o gostoso é aquele que é mais gordinho, ele não é magro, entendeu? Ele é Ó, o parrudinho, Pedro vai. Novaes, por exemplo. Pedro Novaes, assim, ele tá naquele caminho do sarado, né? Ele é parrudinho. Nossa, ai, que horror, ai, gente, depois eu vou pesquisar eu vou Ah, pesquisar para dar um tá bom, exemplo tá para bom. você, porque Ei, já enrolou muito. agora me falhou a memória, entendeu? Eu não consegui, assim, identificar, entendeu? Até porque, né, gente, já vamos falar uma coisa, vamos falar fofocar. Menino, você viu aquele Ed Gama? Cara, o que que aconteceu, gente? Tiraram o Ed É, Gama dele mesmo? ele emagreceu, ele começou a fazer academia. Na verdade, ele estava com alguns problemas de saúde, né? Tava pré-diabético, e tal. E aí ele começou a fazer exercício, emagreceu bem, né? Eu acho que ele fez bariátrica e não quis contar pra gente. Será? Ou será que ele tá tomando Monjaro? Ai, já, você sabe que quando eu vi aquelas chamadas do BBB 26, eu não estava identificando quem era. Quando eu percebi quem era, eu falei, gente, ele emagreceu muito, né? Claro que a gente sabe, por exemplo, que a gente com sobrepeso, né? Você tem tendência a ter mais doença, mais risco de doenças, né? Como você mesmo falou, eu até hoje eu não entendo esse negócio chamado pré-diabetes, porque para mim bem, apesar que tudo muda, né? É que nem outro dia eu passei na médica, né? E que falaram do novo padrão de pressão, né? Que a pressão a partir de 8,12 seria considerar 8,12, né? É considerado pressão alta. E que o normal seria 11,7, né? 7 ou 11, né? Sei lá como é que fala isso, de pressão. Eu tava meio assustado. 11,7? É, porque eu nunca tive essa pressão 11,7. A minha normal é 8,12, né? Daí para cima é alta, né? E aí a médica falou: não, isso é um padrão lá de fora. Mas isso você tem razão no que você está falando, porque assim, tem gente que não tem esse 11/7. A minha sempre foi 12/8, né? Na verdade, ela só para cima disso, mas. Então, assim, mas 11/7, né? Para mim, por exemplo, eu começo a passar mal. Ela pode até chegar, mas para mim ela tá baixa. Aí eu tô passando mal, entendeu? 12,1 seria a minha normal, a minha. E ela falou: não, isso daí é uma coisa internacional, mas você que você tem 12,8, você não é pressão alta, é o seu normal. Então a gente tem que entender, às vezes, que algumas medidas, algumas coisas, elas não funcionam para todo mundo, né, Jean? Existe um ideal, né? Mas às vezes não acontece, né, para todo mundo, né? Então É, é aquela coisa, você precisa realmente conversar com o seu médico para tirar suas dúvidas, né? Porque é vamos muita continuar informação. então, porque senão nós estamos parecendo aquele momento lá de. Como é que chamava aquele programa de saúde lá da Globo? Até esqueci o nome. Mal-estar. Se Está você não está parecendo um doente, você vai mal-estar, ficar. viu? Então Se vamos você está continuar. doente, você vai piorar. Muito bem. Mal-estar. Vamos continuar então. Chama Eu daí que não nós também. entendo por quê. Eu não entendo por que isso. Você tem problema com pressão alta, Jana? Você tem diabetes? Não estou entendendo isso. Qual é o seu Ué, eu problema? não sei. Eu, na verdade, tenho pressão alta. Se eu tenho mesmo, tomo a minha pressão e tudo bem. Agora, estou falando porque senão a gente foge muito do foco do programa, não?
Não, gente, eu acho que é legal passar informação, não é verdade? Tudo bem que a gente poderia fazer um outro programa, que seria o Saúde com você e sem você. Ai, meu Deus do céu. Já Vamos lá, pensou? então. Gente, eu tenho uma receita ótima hoje para você emagrecer. Não coma. É. Receita para evitar olho gordo. Usar colírio diet. Isso mesmo, já tá vendo? Já tá dentro do programa. Então vamos falar. Próximo assunto, por favor. Como é que é? É cor de rosa, só que não me toque. Eu uso cor de rosa, só que nem se não tira essa música. A gente vai falar. Ah, não, tem uma música melhor. Venenosa, ela venenosa, é pior do que cobra cascavel, seu veneno é cruel. Uau, uau, uau. Vamos falar de Pedro Cardoso. Pedro Cardoso, intérprete do icônico Agostinho Carrara, de A Grande Família, de 2001 a 2014, aceitou reviver o taxista para uma ação comercial divulgada na última terça-feira, 5 de maio. Contudo, não sem antes abocanhar uma quantia generosa que justificasse o acerto de contas, com a emissora dona dos direitos autorais do personagem. O autor recebeu cerca de 200 mil para realizar o trabalho, que foi mediado pela Viu, braço de publicidade digital da Globo. O departamento é responsável por fechar negócios comerciais com influenciadores, apresentadores, atores e ex-BBBs. As informações foram divulgadas pela coluna Outro Canal do F5, do site notícia. A notícia vem do site noticiadatv.uol.com.br do dia 6 de maio. Mas que coisa, hein? Para quem ficou metendo. É isso que eu falo. O cara, tudo bem, né? Cada um, né? Mas assim, meteu o pau na Globo, porque eu sou socialista, porque não sei o quê, porque os ideais. O cara é um chato. O que o personagem Agostinho na série da Grande Família tem de legal, o Pedro Cardoso, na realidade, é um chato. E também, dane-se também, porque ele não precisa agradar ninguém, mas de repente ele aceitar reviver o Agostinho até uma posição meio contraditória dele aí, viu? Ele que criticou pra caramba a Rede Globo. Mas chega uma hora que a necessidade aperta, né? Todo mundo tem que trabalhar, não é verdade? É verdade, né, Jean? Porque se até Ciro Garcia pode processar as filhas para ganhar dinheiro, porque ele não está conseguindo se manter com 7 mil, por que Pedro Cardoso não pode, não é verdade? É verdade, tem razão, viu? Mas que soa meio falsão, soa, viu? Ah, gente, eu acho que é assim, surgiu a oportunidade, né? Já tem que falar a verdade. E você tem que aproveitar, né? Aproveitar que o povo tá te chamando, né? Porque vamos falar, depois disso daí, de todas as confusões da crítica que ele fez à Globo, ele fez mais, assim, a nível de Brasil, né, já, a gente não vê ele fazendo mais nada. E olha que ele fazia, fez muito, fazia muito programa de humor, né, pela Globo, né? Com o Luiz Fernando Guimarães, não é? Ou eu acho. Ah, gente, é Ele aquela fazia coisa, assim, né? É muito ele complicado, fazia, né, mas João? aí ele vinha com aquela história, aquele discursinho. Na verdade, é assim, ó. Você pode até não gostar do lugar onde você trabalha, mas você não pode cuspir no prato que você come. A partir do momento que você não está mais feliz, você sai então, né? Sai e procura sair e deixar a porta aberta. A gente nunca sabe o dia de amanhã. Agora, eu acho tão desagradável, tão deselegante a pessoa ficar metendo pau no serviço. Não que você tem que amar o serviço, que o serviço é perfeito, não é isso. Mas da forma como ele fez, eu acho desagradável, deselegante. É que nem a Ana Paula Renault aí que ganhou o Big Brother. Até agora, eu não consigo entender como que a Globo chamou ela de volta, porque eu lembro que ela saiu assim irada, saiu falando mal da Rede Globo, saiu falando mal do programa. Então, esse tipo de pessoa, eu não sei como que pode a emissora dar uma nova oportunidade. Não sei se sou eu que sou muito cabeça dura, mas é difícil, hein? Olha, Jean, eu acho que é assim, os anos passam, né? Muda a direção também, né? Muda diretores, né? Que nem você vê a Globo, com a morte do Roberto Marinho, teve toda uma reestruturação, né? E
Então, assim, a gente não pode, né? A gente não pode perder oportunidades financeiras, né, de ganhar dinheiro. E como você está falando da Ana Paula Renault, deixa eu até fazer uma notícia. Dá tempo? Já, como é que tá nosso tempo? Dá tempo de. Ah, nós estamos com tempo, nós estamos com nada, nada. Nós temos ainda mais 16 minutos. Dá e não dá. Então vamos lá. Na última segunda-feira, 4 de maio, Ana Paula Renault fez a participação no Saia Justa, programa do canal Pago GNT, e quebrou o recorde histórico para a emissora. A participação da campeã do BBB 26 rendeu um alcance 10 vezes maior que a estreia da temporada de 2025. Segundo a GNT, também foram registrados recordes no Globoplay, onde também foi exibido o programa. Foi um volume de horas de 149% maior que o recorde anterior da emissora. Após o fim do programa, Ana Paula Renault e a Rede Globo estão negociando uma renovação de contrato e rumores apontam que o programa pode estar entre suas opções. A notícia vem do site pipocamoderna.com.br do dia 6 de maio. É, sei lá, não. Eu Olha, não. Jean, eu acredito que assim, são questões comerciais. Eu lembro que a gente comentou algum tempo atrás aí que ela comentou no BBB da saída dela do programa da Band, por quê? Ela falou que ela jamais recusaria, né, o convite do Léo Dias, porque ele abriu portas para ela, mas não dá para trabalhar de graça, não dá para ficar indo no programa toda vez como convidado. Né? E nesse ponto, Jean, eu concordo, porque se você vai estar no programa toda semana, né? A não ser que você esteja, sei lá, lançando um livro, então aproveita o espaço para vender seu livro, né? Mas fica difícil, né? Vamos falar, você tem custo para você estar no lugar, né, Jean? Então, mas de fato isso que você está falando é fato. Ela saiu brigada da SBT, saiu brigada da TV, da TV Globo. Acho que ela também brigou na Record TV, não foi? Ah, a Record, eu acho que ela nem chegou a participar, viu? Eu estou confundindo a jornalista, desculpa. Mas de qualquer forma, é assim, gente. Eu acho que é assim. Eu acho que enquanto empresa, a emissora ela tem que realmente às vezes passar por cima, né? Ela tem que ganhar dinheiro. É que nem quando a gente fala da questão do Pedro Cardoso. Se ele está cobrando isso, com certeza a emissora deve estar ganhando um valor proporcional, né? Além de estar consolidando a sua marca, né, Jean? Então, é, é aquela coisa, né? A gente é obrigado a engolir uns sapos, né? Como é que fala? Às vezes você precisa matar um boi para passar boiada, né? Você dá um boi para passar boiada, né, João? Nossa, Jorginho, você tá muito violento. Você tá matando um boi para passar boiada? Você tá matando a boiada para passar o boi. Ou você tá passando a boiada e passando o boi. Ou passando o boi e passando boiada. Agora eu fiquei confuso, viu? Como é que é como é que é nessa estrada passava boi, passava boiada? Só não passava o meu amor. É meu amor, ou ainda não existe, ou então não se deu conta de que é meu amor. Mas enfim, isso não vem ao caso. Olha bem, eu vou te falar uma coisa, eu acho que a Ivete já tá noutra. É, então, fazer o quê, né? Mas aí quando ela se der conta, pode ser que seja muito tarde. Nossa, humildade zero, hein? Humildade, humildade. Ué. A fila anda, meu filho. A fila anda. Sozinho sempre, sorteiro nunca. Não é, como que é o contrário, né? Solteiro sim, sozinho nunca, né? É alguma coisa assim. Hoje eu tô meio confuso, hoje eu tô meio chapolim, viu? Eu tô meio perdido nos ditados, viu? Gente, mas isso daí, Jean, tudo que a gente está falando, se a gente parar para analisar, realmente mostra cada vez mais a TV com essa questão comercial, né? E, infelizmente, né, Jean, tem que ser, entendeu? Eu acho que esse Big Brother, desde que começou o Big Brother, já parecia um jogo de cartas marcadas, né? Aonde já tinha deixado bem claro que quem ganharia seria a Ana Paula Renault, né? Então, sei lá, gente. Eu não sei o que vem por aí, né? A gente sabe que ano que vem vai ter mais uma edição. E aí é sempre cair naquela questão que você sempre tem levantado essa questão, né, Jean? É que nem a casa do patrão. O maior problema que tem é um elenco que não ajuda muito, né? E, um, e as provas, a estrutura que eles têm, que não é tão legal, entendeu? Então, sei lá, gente, eu acho que às vezes, assim, é,
sei lá, eu acho que tudo tem que ser repensado, replanejado, reestruturado, né, Jean? Então, sei lá, né, eu acho que, assim, Sem se o Boninho dúvida, estiver nos sem sombra ouvindo, de né, dúvida. eu Vamos para acho o que próximo assunto? é. Então tá. Então vamos falar da volta de Boris Casoy? Esse é outro assunto que me deixou bem assustado, eu não esperava, viu? Olha só, o Boris Casoy retornando aí ao SBT. Depois de 29 anos, o âncora retorna agora com contrato fixo, já com uma certa idade, né? Quem traz essa notícia é o Splash TV. Boris Casoy, de 85 anos, está de volta após 29 anos longe da emissora. A emissora foi oficializada pela. A notícia foi oficializada pela emissora hoje. Boris passa a ser comentarista no SBT News e terá o seu Jornal do Boris, que será exibido no canal do YouTube do SBT. A estreia de Boris no SBT ocorreu em 18 de maio. Ele deixou a emissora em 97. Na época, era âncora do TJ Brasil e deixou a posição para assumir a frente do Jornal da Record. Em um comunicado oficial, Boris celebrou o retorno. É um momento de extrema felicidade para uma pessoa da minha idade, com 85 anos, ter trabalho reconhecido e estar sendo contratado pela emissora onde comecei profissionalmente no jornalismo televisivo. Imagino que vou encerrar minha carreira dentro do SBT. Informou que ainda Informo que ainda tenho muita lenha para queimar, diz aí o Boris Casoy. E é isso, o Boris Casoy está de volta ao SBT, né? O Boris, na verdade, ele se queimou um pouco a imagem dele, deu aquele. Acho que ele, não sei se era na Record ou na Bandeirantes, que vazou a imagem dele. é, que vazou a imagem dele falando dos lixeiros, lembra disso? Olha, Jean, eu não sei porque, assim, eu não acompanho muito, né, assim, é muita coisa, né, Jean, se a gente for dar conta. Mas eu lembro que teve uma polêmica assim. É que é aquela velha história, né, gente? Parece que as pessoas fazem de propósito, né? Parece que gostam de mostrar o lado pior da pessoa, né? E aí dá essas confusões, né? E, mas eu acredito que assim, da questão do Boris Casoy, assim, eu acho que é interessante, né? A gente espera que ele trabalhe bastante, mas a gente sabe que realmente o SBT para alguns artistas é fim de carreira, né? Porque é dali pro caixão, né? Ave Maria, meu Deus do céu, tá desejando que o homem morra? Não, Jean. Você lembra da Hebe? Quando a Hebe foi recontratada, não tem tempo que ela voltar para SBT, lembra? Que o Silvio falou: não, eles estão te oferecendo isso, não, vai, Hebe, vai mesmo, você tem que ir. Mas, na Eu não tenho como te verdade, pagar isso, né? quando a Hebe foi recontratada, há especulações que dizem que já sabia que ela não estava legal, que ela não estava bem de saúde. Então, na verdade, eles queriam recontratar a Hebe mais por uma questão de consideração do que realmente ela voltar, porque ela já não estava bem de saúde, os médicos já tinham meio que desenganado ela, então teve toda uma situação envolvendo a Hebe aí. Isso é o que contam, né? A boca pequena. Não, eu tô falando isso, já tô lembrando dessa questão, porque, né? Quantos artistas, o Silvio Santos, né? Pelo menos quando o Silvio estava vivo, ele fazia isso. A Dercy Gonçalves, por exemplo, né? Ele contratou ela no fim da carreira dela, entendeu? Eu não lembro se Contratou e deu um contrato vitalício para ela. isso, e eu não vou ser sincero para você, eu não sei quantos anos a Dercy trabalhou na SBT, né? Então a gente tem várias situações disso. O Carlos Tramontina, quando estava com aquela situação do câncer, quem contratou ele? Foi o Silvio Santos, Ele já né? estava contratado, na verdade, né? E o Silvio Santos não deixou. Mas O não Silvio deixou Santos demitir. renovou o contrato dele. É. Não deixou Então, assim, extinguir o contrato. então, você vê vários, assim, coisa, por exemplo, que teve outros artistas que não teve a mesma sorte, né? Mas a gente viu, se a gente for buscar essa, agora a gente não tem como pegar aí, fazer esse levantamento já. Mas vários artistas passaram por essa situação, né? Então, né? É isso aí. Infelizmente, nosso programa está chegando ao fim. Considerações finais? Que você tenha um excelente final de semana, que você se alimente bastante, e se você beber, não dirija, se dirigir, não beba. É isso aí.
Como é que é? Se você beber, não dirija? E se não dirigir, não beba. É isso aí. E se for beber, me chame. Considerações finais, Julia Menta. Você pode seguir a gente nas nossas redes sociais, que é o no nosso canal oficial do YouTube, que é o Hora da Fofoca, Janarras e Jorge Barbosa. E o Instagram, que é o H de Fofoca. Muito bem. Considerações finais, Jorge Barbosa. Gente, a gente sempre fala assim, se divirta, curta bem a vida, né? E, e a gente sempre está esperando você aqui para o nosso próximo Hora da Fofoca. O Márcio já não falou hoje, mas você pode, né? Tá, levando a Hora da Fofoca onde você quiser, a hora que você quiser. Tá bom, gente? Nós temos o nosso Instagram também, que é o Hora da Fofoca Janardo e Jorge Barbosa, que você pode ouvir no seu quarto, você fazendo academia, você dirigindo. É isso aí. Então, eu também aqui me despeço, agradeço aí a companhia e semana que vem, se Deus quiser e Ele há de querer, estaremos aqui no mesmo. Fofoca Hora, Fofoca TV, Fofoca Canal, né, bem? É isso aí. Tchau, pessoal. Tchau. Até semana que vem.